o Galvão Bueno, revelou uma mágoa da Globo e expôs os bastidores da sua saída do canal Luz Marinho. Pela primeira vez, ele falou numa conversa com o jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, da coluna F5, e ele admitiu, pela primeira vez, um incômodo com a sua saída da emissora e revelou os bastidores que antecederam o fim do contrato dele de 4 décadas. 40 anos trabalhando para a família Marinho. E lá que ele fez, obviamente, fortuna, fama e se tornou um dos grandes narradores, se não o maior narrador da TV brasileira. Ele contou que se sentiu desrespeitado nos últimos meses de vínculo e classificou como desaforo a forma como a empresa lidou com sua demissão. Presta atenção, Bárbara e Schwenk. Segundo Galvão, o plano inicial previa que a trajetória dele na Globo terminasse no ano de 2022. Ou seja, já estava definido que 2022 era o fim de Galvão e TV Globo. Só que o contrato foi cumprido, a emissora chegou para ele e fez algo que para ele soou como muito ofensivo. Chegou a sugerir que ele apresentasse novos projetos para ele poder continuar trabalhando na Globo. Aí ele disse assim, abre aspas, achei isso um pouco de desaforo, deselegância. Eu ter que apresentar algum projeto depois de 40 anos na casa? Eu respondi, sim, tenho um projeto, ir embora. Declarou ele em entrevista aí pra Folha, né? O narrador destacou que, mesmo reconhecendo a importância da emissora na carreira dele, não aceitou a forma como a situação teria sido conduzida. Abre aspas. A Globo é uma casa espetacular que me deu tudo. Ela acreditou em mim. Nós tivemos nossas rusgas, mas foram muitos anos bacanas, disse ele. Aí, Bárbara, Schwenk e você que nos acompanha. O debate é o seguinte. Por que vocês acham que o Galvão fez essa declaração? E segundo, ele não foi desumilde ao falar do que a gente acabou de trazer aqui? Porque se você observar, Bárbara, é puro ego o cara virar e falar que se sentiu desrespeitado porque a emissora de TV falou que ele tinha que apresentar um projeto. Como assim? Ele não tem essa capacidade? Ele não pode apresentar projetos para continuar na casa? E o Galvão e amigos que ele copiou praticamente do Sport TV e levou para a Band? Não é um projeto que com certeza ele apresentou para a Band? O mundo dá voltas. Como você avalia, Bárbara Sarini, a fala de Galvão Bueno? Não, eu ri aqui porque você falou assim... por que você acha que ele falou? Foi algo assim. E aí eu só pensei na hora, porque perguntaram. Perguntaram sobre a saída, né? Ali na entrevista. Mas eu não vi dessa forma, não, ô Dieguinho. Eu consegui entender, né, o lado dele, de alguém que trabalhou muitos anos numa emissora e que a emissora sabe do potencial dele, sabe o que ele faz e no que ele é bom. Ele é um bom narrador. Então, alguém chegar depois de tanto tempo de casa e falar, olha, para você continuar aqui, você tem que apresentar um projeto, sendo que todo mundo sabe que ele narra bem, tipo, eu entendi ele ter se sentido, assim, desrespeitado, tipo, um desaforo, né? Ele poderia ter reagido apresentando, de fato, um projeto, mas acho que depois de tantos anos na mesma empresa, você engole também muitos sapos, né? E, claro, aqui a gente tá ouvindo a versão dele. A gente não sabe se a conversa foi exatamente assim, mas da forma que ele conta, eu consigo entender, assim. Você se dedica anos e anos para uma empresa. E aí chega na hora, poxa, até às vezes por carinho, pela pessoa, pela idade, né? Fica na geladeira, mas continua recebendo, continua contratado. E nem isso parece que foi pensado para ele, né? Perfeito. Schwenk, liga o som. Desculpa. Eu acho que a Bárbara ela já se equivocou no momento que ela falou que ele é um bom narrador, né? Porque eu acho que acho que ele é péssimo, né? Ele já foi o auge dele, já foi o momento do Galvão enquanto ele narrava bem ali futebol. Porque nos últimos anos ele só comenta, né? Você assiste um jogo que ele tá narrando, ele fica conversando, ele fala sobre a família do jogador, sobre o primo, sobre a personalidade do jogador em campo, aí do nada sai um gol, né? É basicamente isso que o Galvão faz. Então, eu não entendo. Eu acho que ele tinha que apresentar um novo projeto sim, porque pra narração já foi a época dele, já foi o tempo, ele tava mais comentando. Então deviam botar um outro narrador e botar ele como comentarista, já que ele gosta de falar pra caramba durante os jogos. Esse é o meu pensamento. Tem que apresentar uns Mas é questão de estilo, né? É questão de estilo, porque eu acho que assim... Tá, ele falava, tem até a piada lá, cala a boca, Galvão, né? Tem até esse negócio. Isso 2010, 15 anos atrás. Mas ele foi uma figura marcante,
E assim, não tem como você falar de Copa do Mundo, por exemplo, sem citar o Galvão. As narrações fizeram história. E ele Não, tem mas um Tem sim, carisma. inclusive a Eu última acho que Copa eu poderia ser preferi bem mais aproveitado. sem ele narrando. Ah, mas aí eu TV sinto tava falta. bombando. O jogo da seleção sem o Galvão, eu sinto falta. Pra mim ficou Mas uma eu coisa insisto, que... mas Eu sinto falta da seleção também, né? Porque essas aí. não tem seleção mais, não tem seleção. O que eu me incomodo muito é que você vê que a opinião da Bárbara é uma, o Schweng é outra, e a minha vai ser diferente também. Porque o que mais me incomodou é esse ego de achar que ele não pode apresentar um projeto, ele não tem a capacidade, ele é um pau mandado. Então, assim, a Globo tem que definir o que ele vai fazer, e é uma ofensa eu chegar pra pessoa e falar, por favor, me sugira um projeto. Eu tô falando isso, Bárbara, Mas porque, é por exemplo, diferente, Dieguinho. perceba. Ele... Ó, você, por exemplo, não faz a pauta aqui do Bora Comentar, certo? Quem faz é a Isabela que cuida disso e tal. Hoje eu cheguei pra Bárbara e falei assim, Bárbara, você tem alguma sugestão, um assunto pra gente poder levar pra live, nananana. A Bárbara poderia se sentir super ofendida, mas isso não é função minha, não. Eu tenho que agora sugerir o que nós vamos falar na live, nananana. É mais ou menos isso, Bárbara, que o Galvão meio que se incomodou. Parece que foi uma afronta, foi uma ofensa gigantesca eu chegar pra ele e falar Não, assim, mas é porque tem alguma coisa pra fazer aqui na casa? É diferente, eu acho que pelo menos é isso que eu tô falando. A gente teve acesso à versão dele, né? Mas na versão dele não parece que foi assim, você tem uma sugestão. Era do tipo assim, ou você apresenta um projeto ou rua, assim. É. Foi Eu isso acho que que deu a entender. entenderam que Eu todo acho mundo- que eu sentiria diferente. Você perguntou pra mim, você tem alguma sugestão do que a gente fala na live? Isso é normal, a gente contribui com o programa que a gente participa, Claro. né? É normal. Agora, se você chegasse pra mim, por exemplo, e falasse assim, olha, Bárbara, você tem algum assunto pra falar na live que se você não tiver, tipo... Sabe, você tem algum assunto pra gente poder seguir com essa live e tal? Dependendo da maneira como você me perguntasse isso, eu poderia me sentir, nossa... Então, quer dizer que a minha presença e tudo que eu fiz até hoje não é o suficiente. Eu preciso de um assunto hoje pra me manter nessa live. Tipo, acho que é diferente. E principalmente considerando o tempo de casa, que a gente tá... Eu tô me comparando aqui, mas nem se compara. Olha o tempo que eu tenho aqui no Bora, os anos todos que ele contribuiu na Globo e toda a audiência que ele trouxe também pra Globo. Porque é uma moeda de troca, né? A Globo ajudou muito, deu muita oportunidade, mas ele também... Foi um profissional que ficou muitos anos na casa e trouxe audiência, e por mais que teve críticas, em muitos momentos foi elogiado, né? Mas eu acho que é tipo assim, vamos lá, um exemplo melhor. Né? Você que assiste e gosta de futebol aí, vou usar o exemplo do futebol já que está relacionado ao Galvão. O Galvão foi um grande narrador um dia, né? O melhor, digamos assim, estava lá no seu auge e não tinha para ninguém enquanto ele estava ali. E o time dele era a Globo, certo? Aí vamos dar um exemplo do ídolo do seu time. O ídolo do seu time tá lá, é um craque. Eu vou usar como meu Hulk, tá? Hulk do Galo. Ele é um craque, mas daqui a alguns anos, ele já não vai jogar nada de bola, né? Então, não dá pra ficar mantendo ele ali no meu time, sendo que ele não joga tanto assim. Aí ele pode assumir uma outra função, que é ser um diretor de futebol. Ou seja, seria o projeto que o Galvão poderia colocar ali de um novo programa, como o Bem Amigos que ele fez lá, o Dieguinho citou, poderia ter mostrado pra Globo, olha, se eu não tô tão bem pra narrar, então eu posso fazer isso daqui, um programa pra falar sobre futebol com convidados. Então eu acho que faltou dele entender que o momento dele passou e humildade pra propor o projeto. Isso! Aí eu tenho que concordar com o Schweng, porque assim, meu ponto aqui, Bah, é muito do tipo... Parece que um artista, ele só se sente artista ou famoso ou celebridade se entupirem na goela dele todos os projetos possíveis, prontos, sabe? Parece que se ele perder algum espaço para outra pessoa, pronto, ele é desrespeitado, sabe? Porque assim, vamos combinar, nessa ótica que o Schweng falou, o Galvão já foi um grande narrador. E ele mesmo falava do cansaço de narrar e queria uma aposentadoria. Então, isso quer dizer que tirar ele da narração é rebaixá-lo? É desrespeitar a história dele? É jogar ele fora? Botar ele pra fazer um programa uma vez por semana? Ele fala sobre a maneira como ele foi abordado. Tipo, olha, o seu contrato, falta tanto tempo aqui pra acabar. Você vai apresentar um projeto pra seguir? Foi nesse sentido. Foi a maneira como ele foi abordado que ele achou que foi um desaforo. Ele com tanto tempo de casa, entendeu? Entendi.
Bom, tem a enquete no chat, gente. Ego ou desrespeito? Coloca pra gente aí nos comentários, tá? O que você acha? A Globo desrespeitou ele ou foi puro ego do Galvão? Vota na enquete que a gente colocou no chat, porque a sua opinião aqui, ela é muito importante. E aproveitando ainda o assunto, ao mesmo tempo a gente... Calma, Schwenk. Ao mesmo tempo a gente ainda tem uma outra pessoa que tá tendo um tratamento diferente por parte da Globo. Que é William Bonner. Mas, ó, antes de você falar do William Bonner, olha o comentário do Maurício. Eu acho que é esse... Olha o que o Maurício falou aqui no chat. O que ele disse? Ele falou, aconteceu comigo, trabalhei 35 anos numa empresa, dei o meu melhor, até um dia que falaram isso. Você sabe fazer outra coisa? Me dispensaram. Se dispensassem, seria mais fácil, né? Falarem, vamos te mandar embora. Eu acho que é melhor quando a pessoa é mais verdadeiro, né? Parece que fica parecendo um convite para você se retirar quando chega para você depois de tantos anos de casa e vem perguntar isso. Eu acho que esse é o sentimento, é nessa ótica aí. Tá, você acha que, de fato, o que aconteceu ali com o Galvão pode ter sido um... como é que fala? Pode ter sido um descarte. A maneira como ele se sentiu, é isso que eu falo, assim. Acho que a maneira como ele se sentiu, pelo que ele contou, é isso. Pela ótica do que ele trouxe, né? A versão dele. A gente não tem acesso à versão da Globo. Mas pela versão dele, eu consigo entender o sentimento. Entendi. Será que é o que aconteceu com o Jô Soares, por exemplo? O Jô também falou sobre isso, né? Falou que queria, se fosse depender dele, ele teria continuado no ar, né? A Globo que acabou, de fato, tirando. Mas, ao mesmo tempo, parece que a Globo tem uma seletividade, né? Que outras pessoas ali não tem o mesmo... Ó, o William Bonner é um exemplo, não é? Ao invés de ser mandado embora, que a Globo poderia chegar e falar assim, pra gente você funciona no Jornal Nacional. Fora do Jornal Nacional você não tem a menor utilidade. Não, a Globo Mas chegou e aí, falou, ô Diego, diferente, você acha que a Globo... Não, você acha que a Globo não colocou ele também ali no Globo Repórter para que ele não vá para uma concorrência? Para que ele não abra um canal no YouTube? Porque hoje também não é só ir para outra emissora, é abrir um canal no YouTube. Por exemplo. É falar com a audiência, aproveitando a imagem e a exposição que você teve numa grande empresa como a Globo, né? Então a Globo mantém ele... faz sentido isso que a Bárbara falou. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, um outro nome também que tá no ar até hoje, né? Aliás, dois nomes que têm uma certa idade, que estão no ar até hoje, que a Globo não abre mão de forma nenhuma. Três. Eu vou citar três. Serginho Groisman, 75 anos. Ana Maria Braga, 77 anos. Suzana Vieira, mais de 80. 83, eu acho, 82, um negócio assim. São três nomes também que a Globo não abre mão de forma nenhuma, né? Então, o caso trabalhando normalmente. Sem a palavra aposentadoria. Não estava chegando no fim de contrato e a Globo ia mandar ele embora e pedir um projeto, né? Ele optou por sair do projeto. Né? É completamente diferente do Galvão. Boa. A gente quer saber a sua opinião, hein, minha senhora? Você acha que o Galvão tá sendo foi descartado pela Globo como uma embalagem de McDonald's? Ou você acha que, de fato, foi apenas o ego do Galvão, que ele era uma pessoa difícil de lidar, e por isso que a Globo falou, quer saber, querido? Tchau. Um beijo grande no seu coração, vá embora, vá com Deus. Coloca pra gente aí a sua opinião, ela é muito importante no nosso debate aqui do Bora Comentar. Se inscreva no canal.